falar desse assunto, vamos começar falando desse assunto, que é um assunto que é desagradável, mas que quando se fala de gestor público precisa ser tocado na ferida. É E necessário. aí vamos começar já dizendo a nossa postura que ninguém pode reclamar. Acho que inclusive quem deu a primeira informação sobre isso foi o AC 24 Horas, mas ninguém pode reclamar porque nós procuramos, como tudo que fazemos, a gente ser muito isento, ser muito profissional. Não acusar ninguém, colocar a denúncia que se tem, não acusar ninguém, mas a gente precisa levar isso a sério, que seja investigado. Estamos falando, para que você não entendeu ainda, da acusação pesada, muito pesada, se diga de passagem, contra o ex-deputado estadual, atual assessor de assuntos institucionais, Helder Paiva, né? Pastor, enfim, uma figura muito conhecida na política. Helder tem mais de 30 anos de mandato, acho que 34, foram 4 mandatos de deputado estadual e foi vereador também. Durante muito tempo foi uma das principais vozes da Assembleia de Deus, que eu acho que é a maior igreja em quantidade de... Você pode me corrigir? Mas tem muitos anos, acho que mais Sim, de 15 anos que ele não mas congrega, foi, né? Mas foi muito tempo uma das principais referências. E um deputado muito conhecido, né? Uma política que foi acusado por uma funcionária da Câmara de Vereadores de assédio sexual. O que é a denúncia, e isso, documento da própria presidência da Câmara? O que é que aconteceu? A servidora acusa, ninguém está dizendo o que aconteceu, mas a servidora acusa o Helder Paiva de ter abraçado por trás e ter a chamado de gostosa. Isso foi comunicado à presidência da Câmara, que tomou, parabéns ao Raimundo Neném, presidente da Casa, tomou uma atitude que se espera. Volto a dizer, não tem condenação, mas tem que ser investigado. E determinou, fez um ofício à Prefeitura de Rio Branco, à Casa Civil, que tem o Valtim José como o secretário, pedindo, dizendo o seguinte, enquanto não se resolve isso, pedindo que ele não pisasse mais na Câmara durante esse período como articulador da Prefeitura. A prefeita em exercício, quem estava na Prefeitura era a Marfisa, né, o Bocalon, durante esse fato, estava viajando para fora do estado em agenda, principalmente em Porto Alegre, e o que é que acontece? A Marfisa expediu um documento para a Casa Civil afastando. Como a gente sabe que existe toda uma briga política que já passou, inclusive, do limite, a gente vai falar sobre isso também, já passou do limite, essa arenga idiota da Marfisa, porque o idiota eu vou já dizer por quê. Vamos falar porque uma coisa é ter desavença política, outra coisa é estar com besteira. Um assina um papel, não é levado a sério, sabendo que não vai ser levado a sério, o outro vai lá e não leva em consideração o papel que a outra assinou, enfim, tá a briga de menino buchudo. E quando Rio Branco tem muito problema, inclusive muito buraco para ser tampado. Mas a Marfisa afastou, o Bocalon não levou em consideração, quando retornou dessa agenda, fez também o que se espera. Afastou por 60 dias Helder Paiva até que a apuração seja concluída. Vai ser aberto o que chama-se PAD, que é as iniciais de processo administrativo disciplinar, tanto na Câmara de Vereadores quanto na Prefeitura de Rio Branco. Volto a dizer, aqui não se diz se o Helder é ou não culpado. Isso não cabe a nós. O que cabe é retratar isso de forma muito séria, de forma isenta, e que seja feita justiça. Caso isso tenha acontecido, é um crime grave, assédio sexual é algo grave, né? Mais ainda vindo de um gestor público, mas que seja esclarecido, né? Que seja uma investigação séria, que se dê o direito de defesa ao Helder Paiva, que nega que isso tenha acontecido, enfim. Mas, se é verdade ou não é, as investigações vão dizer, mas é o segundo caso já da Prefeitura de Rio Branco sério, né? A gente já teve o ex-secretário de Saúde, Frank Lima, que inclusive foi condenado, né? É o segundo caso que acontece na Prefeitura de Rio Branco. Eu acho que as pessoas precisam compreender as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Você precisa estar antenado no que está acontecendo, as transformações sociais. A democracia, ela permite a diversidade. Quando eu falo de diversidade, eu não estou falando exatamente de questões de gênero, estou falando da diversidade cultural, da diversidade religiosa, e as pessoas estão vivendo uma época em que o sujeito, o eu, o subjetivo, ele ganhou um protagonismo, ele tem que ser respeitado.
a mulher não tolera mais algumas brincadeiras, alguns tipos de insinuações. Isso mudou. O deputado Helder, fui deputado com ele, é uma pessoa que eu tenho uma amizade antiga, eu conversei com ele no domingo cedo, me ligou, eu falei para ele, olha, me desculpe, mas eu acho que você precisa estar ligado no mundo. Esse tipo de comportamento de brincadeira acabou. Acabou, porque eu até entendo que ele deve ter feito como uma brincadeira, só que não é mais brincadeira. Se foi no passado, não é mais, Badró. Não é mais. É preciso entender que não é não. As pessoas, por isso que eu digo, é preciso estar conectado no mundo. E não falo só no aspecto do assédio sexual, do assédio moral. Ora, o Brasil registrou o maior número de casos de pessoas em trabalho análogo à escravidão da história. Pelo amor de Deus, olha o que a gente está vivendo no outro mundo, é preciso entender isso. Entendeu? Então, assédio moral, assédio sexual, tudo isso está indo para a lata do lixo. E quem não quiser ir junto, que comece a se comportar. A moral muda, a ética não muda com a história nem com o tempo.